Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, vamos ler apenas um versículo para meditação nessa tarde. 1 Coríntios 13, versículo 13, e vamos falar um pouquinho sobre os pilares da prática cristã. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos todos juntos ler? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Pai, fala aos nossos corações, inunde, ó Deus, com a Tua palavra, pelo Teu Espírito, e apesar do Teu servo, Pai, que o Senhor possa ministrar graça aos nossos corações. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo em um tempo em que nós precisamos oferecer sempre algo a mais para a sociedade para provar um ponto. Não é verdade? Estamos sempre dobrando e nos desdobrando para poder trazer alguma coisa que seja diferente. Por exemplo, o mercado de trabalho. Não basta simplesmente você apenas apresentar o seu currículo e ter um bom currículo com boas empresas ali. Sempre será exigido um curso a mais, algo diferenciado, como você é, se você tem alguma predisposição para alguma tarefa, se você tem algumas qualificações que diferenciem você dos outros candidatos. Nós sempre temos essa pressão em nossa vida. Na nossa casa, a gente procura sempre ser o melhor todos os dias, crescer sempre um pouco. Existe até um famoso coach que fala que nós devemos crescer todo dia 1%. E é verdade. E é verdade, nós deveríamos crescer sempre 1%. Só que muitas vezes, em nossa caminhada de vida, em nossa caminhada cristã, nós estamos nos ocupando com as qualificações adjacentes e nos esquecemos das coisas que são mais comuns, das coisas que são, na verdade, pilares, coisas que são importantes e que não deveríamos abrir mão, mas muitas vezes nós abrimos mão. Por exemplo, na nossa vida eclesiástica, dentro da igreja, nós estamos sempre procurando praticar boas coisas dentro da igreja, participar do coral, participar do ministério, ser ativo no culto, ter alguma questão ali de um cargo de liderança, e isso é muito saudável para a igreja. Só que a gente às vezes está abandonando pilares importantes da nossa prática, como por exemplo, a fé, a esperança e o amor. Estamos olhando demais para as coisas que são periféricas, não que não sejam importantes, mas não são a prioridade, mas esquecemos de colocar em prática aquilo que é primordial para a minha vida cristã, que não é liderar, não é cantar e ter uma voz boa, não é tocar, não é participar de algum evento dentro da igreja, mas é de ter fé, ter esperança e ter amor. Isso que eu estou falando com os irmãos é, na verdade, voltar ao primórdio das coisas. Porque muitas vezes a gente se esquece de voltar aos princípios básicos da vida. Por exemplo, numa equação de matemática mais complexa que ela aparenta a ser, eu preciso entender algumas coisas básicas, como, por exemplo, somar, diminuir, multiplicar, dividir. Se eu não souber essas coisas, então as mais complexas, elas não serão realizadas. O que eu estou querendo dizer aos irmãos? Que se eu não conseguir exercer a minha fé com toda sinceridade, com toda a piedade no meu coração, se eu não conseguir colocar no Senhor a minha esperança e não ter o conceito e a prática do amor em minha vida, não adianta eu tentar pular para etapas mais
complexas da minha vida piedosa, porque na verdade eu estou deficiente nas coisas que são primordiais. Interessante isso, né? Como a gente se esquece da base, como se a gente se esquece das coisas que são às vezes comuns e às vezes a gente parte logo para uma questão que é um pouco mais complexa. Queridos, nós estamos diante da carta de Paulo aos Coríntios, uma carta extremamente tensa. Por quê? Porque Paulo está ali preocupado em corrigir muitos problemas que aquela igreja, apesar de ter todos os dons espirituais, ele está preocupado em trazer ao coração daqueles irmãos uma palavra que seja de encorajamento, mas também uma palavra que seja de retorno aos pilares fundamentais da fé cristã. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque no capítulo anterior a esse que nós lemos, ou seja, o capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais. Ele vai dar uma pequena pincelada a respeito dos dons espirituais. Só que, em algum momento, ele interrompe todo esse discurso a respeito dos dons, que todos deveriam buscar, os melhores dons, e ele começa a falar a respeito de um retorno ao amor. O retorno ao sentimento e prática de amar uns aos outros e amar a Deus acima de todas as coisas, porque se eu não tenho isso como base, logo todos os dons e talentos que eu sirvo na presença do Senhor, eles são deficientes, eles são inválidos e muitas vezes eles não glorificam ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele faz uma pausa e ele começa a dizer àqueles irmãos da cidade de Corintos, dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, reparem que ele está usando uma linguagem de exagero. Ele fala assim, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se não houver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. É nessa métrica que o apóstolo Paulo, ele continua falando aos irmãos de Coríntios, dizendo, olha, é muito importante que vocês busquem com excelência os melhores dons, mas não se esqueçam das coisas fundamentais da vida de vocês. Não se esqueçam da fé, não se esqueça da esperança, não se esqueça do amor, e principalmente o amor, porque o amor, ele é expressado na figura de Cristo, e ele fala isso lá no versículo de número 10, quando vier aquele que é o perfeito, então em parte será tudo colocado aos nossos olhos, e tudo será agora muito claro. Por quê? Porque Cristo é o amor de Deus sobre as nossas vidas, e esse amor que esclarece o nosso coração muitas vezes tenebroso. Queridos, mas eu quero concentrar nesse versículo de número 13. Repare que o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, vocês agora precisam de uma coisa, permanecer. Permanecer, ficar. Ser firmes. Não esmurecer, não negociar. Vocês precisam permanecer. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam abandonando esses 3 pilares da prática da cristandade e estavam correndo atrás apenas de dons espetaculares. Por quê? Porque um queria ser maior do que o outro dentro da igreja. E se tem uma coisa que a igreja deveria, e eu coloco com muita ênfase aqui, deveria ser, é uma igreja onde não há distinção entre homem e mulher, entre pastor e ovelha, a não ser uma distinção uma distinção econômica, ou seja, aquela que vai dar norte ao nosso culto, mas no resto nós somos todos iguais. Pecadores diante do Senhor, mas lavados e remidos, salvos pela graça.
Por isso, não importa se um fala em línguas ou se o outro profetiza, se um tem um dom da sabedoria ou se o outro ele chega a ser um mestre em ensinar as escrituras sagradas. Na verdade, todos esses dons, eles têm a finalidade de aperfeiçoar o corpo de Cristo e não trazer glória ao homem. Por isso, essa advertência do apóstolo Paulo: permaneçam naquilo que é fundamental. Se vocês têm que abandonar alguma coisa, não abandonem o fundamento da fé cristã. Querem abandonar alguma coisa? Abandonem essa fome exagerada de querer aparecer na igreja, de querer ser um popstar na igreja, de querer ser o guru da igreja. Se você quer alguma coisa mesmo, você precisa permanecer nos pilares da cristandade. Isso fala muito ao meu coração nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos vivenciado uma igreja onde os espetáculos são mais fortes e mais presentes do que as coisas que são fundamentais. Os holofotes são mais colocados nos homens, nos pastores, nos cantores, nos oficiais, naqueles que têm algum tipo de dom, do que numa irmã ou num irmão piedoso que está permanecendo nesse tripé da prática cristã, que é a fé, a esperança e o amor. O evangelho onde o homem é exaltado, um evangelho onde o ser humano ele chega e tem o domínio sobre as outras pessoas, porque ele tem o poder da palavra, o poder da oratória. E nós não podemos permanecer nesse estágio. O dono da igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo e não os homens. E não o pastor fulano de tal, e não o presbítero fulano de tal, e não o diácono fulano de tal, e não a irmã fulano de tal. O dono da igreja é Cristo. O que cabe a nós é permanecer agora tendo fé, tendo esperança e tendo amor. Mas vamos lá. O autor aos Hebreus, ele vai qualificar a fé como o firme fundamento. Olha só, a fé é o fundamento das coisas que não se esperam e a prova e a convicção das coisas que não se veem. Um famoso escritor chamado John Stott, ele escreveu um livro, um livretozinho muito interessante, chamado Crer é Também Pensar. Porque às vezes a gente acha que se a gente pensar demais, a gente não crê. E se a gente crê demais, a gente não pensa. E não é uma verdade. A nossa fé, ela não está desconectada da razão, pelo contrário, a nossa fé é uma fé racional. Sabe por quê? Porque eu consigo agora, pelos olhos da fé, pela visão que Cristo me deu, por conta da salvação que Ele me deu, eu consigo olhar para a natureza e identificar que existe um Criador. Eu consigo identificar que existe um ser que está acima de todos e que criou tudo. E todas essas coisas são harmoniosas. Isso é ter razão. Isso é pensar. Diferentemente da loucura de pensar que todo o cosmos, todo o mundo, tudo que nós vemos e não vemos, veio do nada. Como do nada? Até mesmo essa teoria do caos, por exemplo, as coisas que vieram do nada, ela é uma teoria furada, porque precisa sempre de um motor que esteja por trás para que alguma coisa se movimente. Não existe essa questão, por exemplo, de uma coisa foi simplesmente evoluindo e a outra foi ficando para trás. Não existe esse tipo de pensamento, porque isso não tem nenhum tipo de fundamento, e se tem algum fundamento, vai chegar numa coisa que nós chamamos de causa última. Vamos começar a questionar, mas espera aí, o que levou com que a criação ela pudesse fazer com que a terra movesse em torno de si mesmo? Algo ou alguém mais poderoso, uma força. Então existe alguma coisa por trás disso tudo.
Então é muito mais fácil eu compreender que existe um Deus que criou todas as coisas, e essas coisas são para a glória dele, e nós agora precisamos ter fé, porque ela é fundamento das coisas que se esperam e a prova e convicção das coisas que não se veem. Queridos, fé é o primeiro pilar da nossa prática. Nós não podemos ser religiosos sem fé. Senão aqui vira um clube de encontro. Nós não podemos ser religiosos sem crer na figura de Cristo. Porque aqui deixa de ser uma igreja genuinamente cristã. Nós não podemos depositar a nossa fé na palavra ou na sapiência de um professor de escola dominical, ou de um líder de ministério, ou de um querido irmão ou irmã que esteja à frente de alguma coisa, porque senão a gente começa a cair no erro em que a pessoa toma o lugar de Cristo, e a nossa fé é minada, porque tanto pastor, quanto oficial, quanto líder, quanto qualquer outro irmão, em algum momento ele vai te decepcionar. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e quando a gente pega algo tão valioso como a fé salvadora que Deus deu aos nossos corações, e depositamos em lugar errado, nós estamos fadados ao fracasso. Sabe essa fé que você tem? Ela não vem de você. A fé é dom de Deus. Isso Paulo explicou aos Efésios, no capítulo de número 2. Até a fé, até a nossa vontade de adorar o Senhor vem do Senhor. A nossa fé, ela é um produto da manifestação da glória de Deus. Por isso, ela é muito importante para mim. Por isso ela é muito importante para a igreja, para você. E nós não podemos pegar a nossa fé e depositar numa denominação, como por exemplo a nossa. Como por exemplo outras que têm muito prestígio dentro da nossa sociedade, mas nós precisamos veementemente compreender que essa fé é valiosa e ela precisa ser depositada na pessoa certa, em Cristo. Só para trazer uma pequena analogia, imagine que você ganha uma quantia considerável de dinheiro, uma herança. O que você vai fazer? Você vai guardar esse dinheiro, você vai aplicar esse dinheiro de alguma forma. E aí surgem duas instituições a qual você começa a analisar. Uma instituição, ela não tem nenhum tipo de valor dentro do mercado. É uma instituição onde o seu dinheiro ele vai sucumbindo com taxas, com algum tipo ali de manobra que não seja de rendimento, e o seu dinheiro aos poucos ele vai acabando. E a outra é uma instituição muito séria que corre atrás e que de fato te traz algum tipo de retorno. A pergunta que eu faço para você: em qual você deposita a sua herança? Naquela que te dá mais segurança, naquela que te dá um maior retorno, naquela que é mais organizada. Por quê? Porque essa herança me custou caro, é muito cara para mim, é muito importante para mim. A fé é a mesma coisa. Nós não podemos pegar a preciosidade da fé e depositar em algo que seja incerto, em algo que seja pueril, em algo que seja extremamente descontrolado, como um ser humano, por exemplo. Por isso nós temos que depositar a nossa fé em Cristo. Mas o apóstolo Paulo ele continua, ele fala: permanecem, pois, a fé, a esperança. Por que ele coloca essa questão da esperança? Porque uma coisa puxa a outra. A fé nos leva a ter esperança, e esperança é acreditar também no amanhã, é ter a fé no amanhã, mas acima de tudo, a esperança é ter uma santa expectativa de que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. E essa expectativa nos leva a ter esperança, ou esperançar, aguardar fazendo alguma coisa.
não é esperar somente. É esperar, mas ao mesmo tempo que eu espero, eu faço alguma coisa. Por exemplo, estamos aqui. E o que nós estamos fazendo nesse mundo? Estamos aguardando a manifestação da glória do Senhor. Nós estamos aguardando o dia que o Senhor nos buscar. Mas enquanto nós estamos aguardando o Senhor nos buscar, o que nós fazemos? Nós adoramos ao Senhor com todas as nossas coisas. Nós adoramos ao Senhor com as nossas palavras. Nós adoramos ao Senhor com o nosso trabalho. Nós adoramos ao Senhor com a nossa casa. Nós adoramos ao Senhor com a nossa família. Nós adoramos ao Senhor com a nossa finança. Nós adoramos ao Senhor com os nossos talentos, com os nossos dons. Nós adoramos ao Senhor enquanto nós vivemos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós estamos vivos, portanto nós louvamos ao Senhor. A primeira pergunta do nosso catecismo fala: qual é a finalidade de todo homem? É louvar ao Senhor. O homem que está fora desse caminho é um homem que está sem esperança no coração. É um homem que não sabe que a vida dele não se resume do nascimento à morte. É um homem que não entendeu que existe uma vida eterna que nós já estamos vivendo, que nós já estamos gozando, e ela vai ser junto com o Senhor depois que Ele nos buscar em sua glória. Perder a esperança. Quantos de nós, ao longo da nossa caminhada, por conta de tantos problemas que nós estamos enfrentando, nós perdemos a esperança? Não é mesmo? A gente olha para o quadro, e aí eu vou citar, meu irmão, político do nosso país, a gente fala, não tem esperança. A gente olha para igrejas, a gente fala assim, não tem esperança. A gente olha para a pessoa, o amigo, o companheiro, que de um lado, em um momento estava do nosso lado, mas num outro momento ele vacilou e agora ele já não é um amigo mais próximo, já não compartilha da mesma experiência que a gente, e agora a nossa esperança foi minada. Mas de contrapartida, quando nós entendemos que essa esperança é uma esperança que nos faz olhar para a vida que Cristo prometeu, nós temos a nossa vida cada vez mais pujante diante do Senhor, na igreja, na sociedade, na nossa casa, no nosso trabalho. Por quê? Porque eu estou de malas prontas indo em direção ao meu chamamento maior, que é a salvação. Por isso a esperança é tão forte. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, permaneçam na esperança de que Cristo um dia vai nos tirar desse corpo de corrupção e vai nos colocar como santos perante Ele. Continuem aguardando a presença gloriosa do Cristo que ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Queridos, como está a sua esperança? Como está a minha esperança? Será que a gente já começou a falar assim, nossa, tem 30 anos que eu sou crente, e até agora eu não vi a manifestação de Deus? Será que a gente está nesse estágio? Ou será que a gente vai continuar perseverando, aguardando a manifestação, como Simeão, por exemplo, aguardou a manifestação da glória do Senhor? Quando ele pegou o menino Jesus, quando os seus pais foram levá-lo ao templo, ele pegou e falou assim, Senhor, pode me despedir agora, pode me levar, porque o seu servo já viu a salvação. Isso era ter esperança, ele já era idoso. A profetisa Ana, mesma coisa. Uma mulher que passou ao longo dos anos aguardando a manifestação carnal da segunda pessoa da Trindade, a saber, Cristo. Ela também poderia estar em outros lugares, fazendo os seus afazeres, tendo o seu cotidiano, mas ela aguardou com perseverança, com esperança, a manifestação de Jesus.
não desanimemos. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem interior, ele vai se renovando de glória em glória todo dia. Ou seja, não olhem muito para a estética, não olhem muito para os lugares onde a gente não tem esperança. Olhe para onde, de fato, Deus manifesta a sua graça, bondade e misericórdia. O terceiro ponto, irmãos, é o amor. Repare que a gente está falando das práticas cristãs, fé, esperança e o amor. Segundo um cantor famosíssimo em nosso país, o amor é qualificado como justo quando ele é expressado em todas as formas. Consideramos justas todas as formas de amor. É isso que a sociedade entende de amor. Um amor que simplesmente passa pela justiça humana. Mas a verdade é que o amor, ele não é algo sem base. A verdade é que o amor não é algo tirado de apenas um conceito filosófico. Na verdade, o amor é a expressão máxima do ser divino, ou seja, de Deus, quando ele olha para a miserabilidade do ser humano e ele se encarna para poder salvar esse ser humano. Ou seja, o amor é uma doação incondicional. Agora a gente tem base. Agora a gente sabe qualificar o amor, e não baseado na nossa justiça, mas baseada na justiça de Deus. Não consideramos justas todas as formas de amor, nós consideramos justa a forma que Deus ensinou que é amar. Amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. Não é compactuar com o pecado. Não é, eu amo fulano, então eu preservo ele de chamar a atenção. Não. Não é entender que o amor é simplesmente tolerar as coisas. Não, o amor, ele não tolera simplesmente de ser passivo. Ele é paciente, como diz o versículo de número 4. Ele não arde em ciúme, ele não se ufana e não se soberbece. Ele tudo sofre, ele tudo espera, ele tudo suporta, mas não significa que ele suporta todas as coisas em silêncio. Não significa que ele tudo espera em silêncio, que ele tudo crê em silêncio, que ele tudo sofre em silêncio. Significa que o amor sempre vai nos trazer uma questão de correção. Vai direcionar a nossa vida para o rumo certo. Como a gente fala que ama a pessoa, sabendo que essa pessoa está indo em passos largos para o inferno? Que tipo de amor é esse? Imagina, alguém que está andando com a sua bengala de orientação, um cego, e você vê que aquela pessoa está indo direto ao encontro de um buraco, onde ela vai cair e vai se machucar, e você fala assim, não, eu respeito aquela pessoa, a sua deficiência, e eu não vou interferir na sua caminhada, porque afinal de contas, isso é uma demonstração de tolerância com ela, é um amor que eu preciso ter com ela. E a gente fala, mas ele vai cair, vai se machucar. Não, mas eu estou amando a pessoa assim mesmo, se cair, tudo bem. Não. O amor, às vezes, nos faz pegar essa pessoa e falar assim, vem cá, sai desse caminho. E se essa pessoa insistir, você precisa, às vezes, até empurrar, puxar. Por quê? Porque você não quer ver aquela pessoa cair no buraco. O amor é assim. O amor, às vezes, traz alguma questão de correção, porque a correção, ela é uma prerrogativa divina para amar. Deus disciplina todos quanto ama. Ele não olha para o seu pecado, para o meu pecado e fala assim, que bonitinho o pecado do pastor. Deixa esse pecado com ele. Faz tão bem para o coração dele, para a mente dele, né? A princípio a gente acha assim. Deus está me amando. Não.
Deus, Ele quer que você se conserte. Deus quer que eu me conserte diante dEle. Eu não posso tolerar de maneira apática o pecado. Eu não posso simplesmente me esconder atrás desse atributo amor que, na verdade, está sendo diluído na nossa sociedade, porque é justo todas as formas de amor. Eu não posso me esconder atrás dessa narrativa falsa para simplesmente não magoar a pessoa. Eu amo a pessoa quando eu declaro a verdade. Eu amo a pessoa quando eu falo, ei, você precisa de fato ter um encontro com Cristo. Eu amo a pessoa quando eu tiro ela do caminho do buraco, do caminho para o inferno e coloco ela em direção à cruz. Ah, mas isso vai doer na pessoa. Vai. Mas é assim que é o amor. Trazendo uma analogia, qual é eu não sei, mas as mulheres daqui podem me responder. Qual o tamanho da dor em dar à luz a um filho? Não vou nem falar somente de dar à luz, o ato ali do nascimento, mas de gerar, de carregar a criança no seu ventre. Como isso é pesado, como isso dói. Mas é no sofrimento, é na dor que surge aquela criança. É nesse momento em que a criança passa por esse estágio de nascimento, é que o amor da mãe é cada vez mais intensificado. Ela sofre, ela grita, ela está ali chorando, está sentindo dores inimagináveis, mas por quê? Porque ela ama tanto e ela quer segurar em seus braços o seu pequeno filho. Isso é amor, que sofre, que dói, mas que tem atitude de ir até o hospital e falar, ei, está na hora de nascer. Está na hora de novos estágios. Está na hora de dar um passo a mais com relação à vida. Permaneçam nessas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Esses três, o apóstolo Paulo enfatiza, esses três. Porém, o maior deles é o amor. Quando o apóstolo Paulo coloca que o amor é o maior, ele está dizendo que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor que Deus tem, agora nós precisamos replicar ao mundo. É não medir esforços para poder levar a pessoa a caminhos de felicidades verdadeira. É não medir o quanto nós devemos caminhar para que isso aconteça. É não medir que eu fiz um determinado trabalho e esse determinado trabalho ele é agora muito pesado para mim, porque afinal de contas o amor que eu tenho por essa pessoa não vale tanto. Não. O amor de Deus foi tão grande que Ele desprezou qualquer tipo de deficiência que nós temos para poder nos livrar do maior inimigo da nossa vida, que é a morte eterna. Quero finalizar aqui, queridos. Lembram quando eu falei a respeito de abandonar certas coisas adjacentes na nossa vida e nos prender às coisas que são comum? O que eu queria dizer é, comer um pedaço de carne é muito bom e é importante para o corpo. Mas o que a gente precisa, muitas vezes, aliás, muitas vezes, não sempre, é do arroz, feijão e o angu. É o básico. Muitas vezes a gente está querendo algo muito espetaculoso, mas o que a gente está precisando são as coisas comuns. A fé, a esperança e o amor. Se a gente chega em igrejas e pergunta, ei, como é que é a prática dessa igreja?
Eles vão falar assim, não, o ministério de louvor é uma bênção, o teatro é uma maravilha, tem um tal de contadores de história aí que é uma beleza, é fenomenal, a juventude é uma juventude muito alegre. Ninguém vai citar, olha, essa igreja é uma igreja que crê verdadeiramente, é uma igreja que tem esperança no coração, é uma igreja que ama a Deus e ama ao próximo. A receita é muito simples, só que de tão simples que ela é, às vezes a gente deixa de lado. E às vezes a gente vai esquecendo como é a verdadeira, a genuína fé. A gente esquece como é a esperança de verdade e a gente começa a colocar outros ingredientes no amor e ele já não é um amor mais puro. Agora é um amor contaminado, um amor que é julgado pela justiça humana. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e Ele possa nos fazer permanecer na fé, na esperança e no amor. Os três. Mas que acima de tudo nós possamos amar. Quebrar as barreiras que nós temos uns com os outros. E amar. Mas o fulano pisou um dia no meu pé. Mas ame a pessoa, perdoe. Rompa com esse sentimento de amargura, de tristeza, e ame o seu próximo. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. E acima de tudo, amá-lo com toda a nossa força e entendimento e com todo o nosso ser. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e possa nos levar a crer cada dia mais, a ter esperança cada vez mais firmada no Senhor e amar como o Senhor nos ensinou a amar. Vamos orar? Fique de pé. Eu não sei se você precisa voltar a esses três ingredientes fundamentais. Eu confesso que quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a perceber que a minha fé estava deficiente, porque eu abandonei a genuína fé, que a minha esperança estava minada, porque eu já não tinha mais uma certeza do que é a esperança. E eu percebi que eu estava amando de maneira errada. E se você percebeu isso nessa tarde, eu convido a você a colocar isso diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa tarde, ó Deus, tão preciosa, o Senhor resgatou a nós, ó Deus, ou para nós, os pilares da nossa prática cristã. A fé, a esperança e o amor. Quantas vezes, ó Deus, nós já vendemos a fé? Quantas vezes nós já relaxamos com relação à esperança? E quantas vezes o amor foi lançado fora e no lugar do amor foi colocado raiva, rancor, ódio? E nós estamos vivendo como se fosse tudo normal. Quantas vezes, ó Deus, nós estamos buscando coisas grandes demais e coisas maravilhosas demais para nós. E nos esquecemos, ó Deus, que o que sustenta a nossa vida é de fato ter fé no Senhor, é aguardar no Senhor, tendo esperança e amar o Senhor e ao nosso próximo, ó Deus, como o Senhor nos ensinou. Ó Pai, em nome de Jesus, aperfeiçoe, ó Deus, as coisas básicas das nossas vidas. E nos faça, Senhor, romper cada dia mais com as nossas dificuldades. E que nós, em nome de Jesus, possamos, ó Deus, viver a genuína fé, ó Pai, que está firmada na cruz de Cristo, nosso Senhor. Ó Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas deficiências, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui cada dia mais fortalecidos, ó Pai. E, ó Deus, nessa tarde em especial, que nós possamos resgatar em nosso coração, ó Pai, a fé, a esperança e o amor que vem do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.